Não existe caminho das pedras, cara, pra nenhuma profissão. Entendeu? Quem vende isso pode esquecer. Isso aí, sabe, né? É. Não vai, não é aí. O caminho não é esse. Como qualquer outra profissão, você tem que se especializar. E, feliz ou infelizmente, você tem que saber um pouco de tudo. Para quem for um pouco mais inteligente, né, vai buscar todas essas formações no sentido de que você tem um produto. A música é um produto. Então, se você é músico, você quer viver da sua música, é a mesma coisa que você vai abrir um bar. Porra, é a mesma coisa. Com a desvantagem de que, se você abrir um bar, todo mundo sabe que existe a cerveja, aquela que começa com H, aquela que começa com B. Então você compra a cerveja B e a cerveja H e vende no seu bar. Sim. Na verdade, A música você não tem isso. Então, assim, num bar, no caso, Ainda mais você, uma banda você nova, vende né? um serviço, não um produto. Você tem vários produtos dentro do Ah, bar. legal. Você falou uma coisa, né? Por exemplo, a arrecadação de direitos autorais em lojas, shoppings. Tem, tem PLs rolando aí, meu. Hotel deu mó buchicho. Acho que o ano passado, que os hotéis ficariam isentos de pagar direitos autorais pela execução de músicas internas, ou seja, são rádios internas. Cara, você tem num hotel, num baita hotel no Nordeste, num resort, passando 10 mil pessoas por semana. E o truque do quê? Que às 10 vezes é mil uma audiência pessoas maior do que muita Estão rádio mais por aí. felizes Mas eles escutando o alegam- som. É o teu som que Mas tá qual a fazendo. alegação? Qual a alegação? Por que não cobrar? Não existe. Mas Na não minha, é. na- No projeto Agora dele está deve ter começando a se alguma- falar. Agora está começando a se falar na questão, na questão do complicado ECAD. isso. Na questão, o ECAD está começando agora a fuçar uma maneira, e eles vão acabar achando, da questão da veiculação de músicas em rádios web. Porque, por não exemplo, tem legislação para isso não ainda. tem legislação ainda, mas eles estão indo atrás de Vai ter, legislação vai para ter, isso. vai ter. E tá certo. Não, então, eu acho que é uma coisa assim que protege, eu acho, o músico, eu acho que isso é legal. Mas você priva também muita gente. Cara, você vai. Eu já tive rádio web, Não sei, é a minha eu já opinião. trabalhei com rádio corporativa, eu construo rádio também. Não é fácil, Não, né? acho que não. Assim, eu já fiz muita, criei rádio do Sim, zero, sim. usei plataformas, a BR Logic, entre A outras, gente usa né? BR Logic hoje. Então, quer dizer, dá um trampo, meu amigo, do cacete, cara, pra fazer. Aí você vai colocar, você vai profissionalizar isso, aí começa, né, tem ECAD. É que nem quando você abre um CNPJ, a cobrança já vem uma semana depois. Porrada de coisa. Só que é injusto? Não, não é, cara. Você tá executando uma obra, De um artista. produto de um artista, seja ele conhecido ou não. Você está consumindo. Você está consumindo e está promovendo para que outras pessoas consumam Isso. algo que um artista produz. Sim, o produto de alguém, né? De alguém. produto O de um resultado cara. do trabalho de alguém. É. E, óbvio, isso é indiscutível. Todo trabalho tem que ser remunerado. Com certeza. E por exemplo, né? Você pega. Existe toda forma de gestão de bandas. Você vê, eu conheço pessoas, são músicos e são caras super esclarecidos em relação à própria gestão. E você precisa acreditar em uma coisa. Você põe um foco e vai, cara. Entendeu? Sim, Você sim. concorda ou não, né? Senão você não vai pra frente, né? E tem muita banda que atua da seguinte forma. Eu não vou falar nomes aqui, tá? Mas bandas conhecidas que, assim, cara. Oi, você pode. Vamos fazer um lance junto? Você pode fazer um Kiss Club? Posso. São meus amigos hoje. Entendeu? E eu sinto uma resistência, são uma das grandes. Eu sinto uma resistência das bandas menores. Muitas vezes me passa pra. Você tem que falar com o meu produtor. Nada contra, tudo bem. Vou lá, produtor. Mas. Cara, olha a porta que está tem- se abrindo na sua tem- frente. Tem cachê? Apesar de escutar muita coisa internacional, mas o primeiro show que eu fui, eu tinha 12 anos, ou 13, com as minhas irmãs, no Projeto SP, do Lobão, quando ele saiu da cadeia. Que era Caramba, eu que era lembro. o Rádio Blá, não, aquele disco, como é que é? Aí, galera da 11! Eu lembro. Né? Enfim. Porra, cara, Não não era o Coração Eu fui Psicodélico. no show Não, dele também. não, era o Rádio Blá. Bom, enfim. Cara, quando eu vi aquele cara de bermuda, camiseta, não, sem camisa, cabelo jogado na cara
E aquela guitarra no saco tocando, falou: vida bandida, vida, Vida bandida. vida. Cara, eu falei: é isso. Ali eu não tive dúvida. Pena que virou um babaca, mas eu não tive dúvida. Eu já falei isso pra ele. Ele se tornou. Ele é muito defensor das opiniões dele, né? Sabe? É um ideológico. Mas ele é um pobre ideológico. dentro de Mas a conhecimento- ideologia é muito dentro de limitada. conhecimento- mas parece um Ele é um cara conhecimento assim, acadêmico, Ele Marcelo, mas não é. tem. Ele fala tem uma, bem. ele tem Ele uma fala conhecimento, bem. ele fala bem. É. Ele tem um conhecimento limitado, eu acho que em algumas coisas, e assim, e ele é um cara que eu acho que o que estraga nele, por isso que ele acho que ele virou um babaca, porque ele é um cara que quer impor. Ele é um cara que quer impor o pseudo-conhecimento dele. E eu acho que aí que Nunca me convenceu. Olha, mas vou te falar um negócio mim aqui. também não. Vou falar um negócio aqui, não é uma defesa, mas eu assisti um episódio dele num podcast que ele foi, até no Inteligência Limitada. É. Lá ele falou só de rock. Contou as histórias do rock. Foi maravilhoso. A história que o Lobão traz junto com o Lulu Santos, Vimana, depois com a Blitz, né? né? No auge o cara sai e lança Ronaldo, Lobão e os Ronaldos, Lobão e os Ronaldo. Impedidos lá. Não, Não, roubou, os impedidos Lobão e os Ronaldos. E depois carreira solo, cara, eu li os 2 livros dele. Realmente o cara com 62 anos hoje me admira muito. Esse posicionamento dele. Eu não tô falando porque eu tenho outro posicionamento, porque a gente vive uma democracia. Sim, lógico. Mas a forma, essas pessoas, elas falam pra massas. E quando você fala pra massa, cara, é que nem no rádio, né, velho? Você abre o microfone, por mais que seja conversa, você precisa ter uma idoneidade pra falar e saber o que falar, porque você forma opinião, quer queira ou não. Vocês formam opinião. Eu acho que quem eles trabalha falam- com mas eles microfone falam pra hoje tem que ter massa. muito cuidado. Mas eles falam pra massas, bem dito. Eles falam pra massa, mas eles falam como se não falasse pras massas. Só fala pra a pessoa que tá na frente. É o que eles... Eu acho que hoje quem tem um microfone aberto tem que ter muita responsa pra falar. Então, tem um causo aí entre inúmeros, né? Que quando você fala, lembra de alguma coisa, você tem vários, mas na hora, né? Mas me lembrou no final do ano que aconteceu muito interessante. Na Kiss FM, no Autoral Brasil. Então, a gente já chega na segunda-feira, terça-feira, com o roteiro já pronto, né? O Marcel tá responsável aí junto com ele e tal, mas responsável pela playlist que vai tocar das bandas emergentes na quinta-feira no Autoral Brasil, na Kiss FM. Então a gente marca as bandas, até para as bandas poderem dar tempo de divulgar isso. A gente sabe o quanto é importante. Muito bem. Então, e isso reverbera muito, cara. Assim, as bandas, nossa, é a causa das bandas. Claro. Aí na quinta-feira, chegou o dia do programa, nós mandamos a música pro Samuel Canali, que é o programador da rádio. Já é tudo produto final, abrir o microfone para fazer o programa, né? Tá bom. Aí uma das últimas músicas que a gente tocou no Autoral Brasil, lançamento, cara. Uma banda, acho que chamava Nimo, a banda, eu não lembro direito. Eu sei que tem outra banda que é Nemo alguma coisa. E o Samuel Canali programou. Então, com vocês, Nimo. Todo mundo ao vivo lá, a banda inteira, os amigos. Caralho, a 4 na live. Tocou a música da outra banda. Meu amigo. Eu olhei, o Marcelo olhou pra mim e falou, fodeu. Assim. Aí ele falou, é a outra banda. Eu falei, nossa. Aí no chat a galera, pô, mas colocaram o som errado. Colocaram o som, e realmente a gente errou. É o problema da resposta imediata. E como resolve? Abrimos o programa na semana seguinte com eles e falamos todo o release aí. Tudo que era pra ser uma coisa desse tamanho se tornou desse tamanho, porque eu acho nada mais justo. Então a gente erra também. No programa, numa rádio desse tamanho, a gente erra. Nós somos humanos, erramos, né? Admitimos, e no programa seguinte a gente fez realmente a coisa acontecer. Agora, eu me coloco no lugar dessa banda. Você imagina, se fosse a minha música e colocar a música de outra banda, eu convidei a família inteira pra estar ali, meio apertado ali, né? Mas os caras acabaram ganhando um plus do caralho. Não, foi do caralho. Eles não foram em momento nenhum, assim, porra, que absurdo. Não, os caras entenderam o que acontece. A gente explicou no ar, né? Depois fizemos uma comparação das bandas. Falei, a sua é muito melhor, inclusive.
Inclusive, E era hoje mesmo. eles estavam lembrando de nós de novo lá. Pois é, Ou exatamente. seja, pra eles, os caras saíram bem nessa, né? É uma gafe que numa rádio desse tamanho Pode acontecer, isso acontece. acontece. Isso acontece em lugares pequenos, em grandes emissoras, como a Exatamente. Kiss, por exemplo. Faz parte. Exatamente. Faz parte do processo, Então, acho que... Acho que foi, você me perguntou rapidamente, me veio isso na cabeça, e é recente, e que pra gente, assim, apesar de é tragicômico, né? Mas foi extremamente engraçado. Maravilhoso. E a banda foi muito adulta em ter entendido. Compreendeu a Eu achei que situação. valeu, é um caos Que bacana. legal, cara. Muito legal. A nossa proposta de programa. Então não é só tocar a música da banda que não é conhecida. Até porque a gente tá liquidado. Então a gente sempre toca uma música de banda nova, mas toca um clássico. Clássico não, né? Mas toca sempre nacional, seja em qualquer língua, mas sempre com produto nacional, né? Humano nacional. E trazer sempre um profissional do mercado da música. Então lá nós levamos, por exemplo, a pandemia estragou tudo, a gente está voltando com esse formato agora, né? Mas quem já passou por lá? O Daniel Neves, que é presidente na FIMA, da Associação Nacional da Indústria da Música. Indústria da música. O diretor do Spotify, para dizer o quê? Para explicar realmente como é que a coisa funciona. Né? Você não é um representante do Spotify. A gente leva os CEOs, os diretores, os presidentes. Foi lá o presidente da Abramos, o Dr. Roberto Mello. Né? Foi o diretorzão do ECAD para falar sobre direitos autorais. ECAD, tem sim. músico que tem 50 anos de carreira e acha que nunca recebeu, nunca foi atrás. E acha que o escritório de arrecadação, que é o ECAD, é que paga os músicos. Não. Ali é um escritório de arrecadação. Quem paga são as 7 associações filiadas a esse escritório. Uma delas é a Abramos. Então são coisas parece tão simples. Mas que muita gente não tem gente não sabe. Não sabe por onde receber o seu direito autoral. Então, a nossa ideia sempre foi desmistificar isso através de uma informação qualificada, de uma fonte segura, e não de uma fonte Google procurando os 10 passos do sucesso. Ponto. Né? E foi isso que nos levou a ser indicado ao APCA. A gente tem 2 prêmios Dinamite, e entre outros prêmios, e 2 internacionais, enfim. Por esse diferencial. O que eu acho e acredito e que está acontecendo é um olhar mais profissional do músico, que hoje as majors caíram na digitalização da música em 2001, então as bandas, os músicos passaram a ter que tratar da própria carreira, não tem mais o olheiro. Sim. Né? Então você tem que ter uma base de gerenciamento do teu negócio. A música é um negócio, é um business. Então você tem que saber todos os campos e você tem que estudar. Geralmente eu costumo falar com os meus amigos, até os convidados, né, que as bandas que chegam, pô, você pode, eu sempre dou uma força na medida do possível e tal. Eu sempre falo, cara, eu falo isso muito ao vivo para as bandas. Só de estar lá já é uma baita força. Cara, você tem um CNPJ? Não. Então, esquece, vai fazer outra coisa. Você não tem business, cara. Como é que você vai tocar no Sesc? Entendeu? Ah, não, é porque eu tô terminando a faculdade de música. Eu falei, cara, vai fazer um conservatório, vai fazer faculdade de economia. Entendeu? Vai buscar de gestão. A música você já sabe, você tem que saber cuidar da carreira se quiser viver disso. É uma outra onda. Né? De 20 anos pra 20 cá. anos pra cá. Hoje mudou muito. Sim. Mudou muito nesse sentido, completando o que o Paul falou. Perfeito, cara, o que ele falou. Eu vou só completar. Hoje, como não tem mais a figura do olheiro, do empresário, as próprias bandas estão gerindo as suas carreiras, né? As bandas, algumas delas, né, a maioria delas, não está preparada para gerir a sua própria carreira. Não está. Então, por quê? Isso acontecia antes de uma forma diferente, porque eles tinham um empresário que era um cara focado apenas no gerenciamento da carreira porque a desses gente caras. via. Hoje isso não acontece mais. Marcelo, só para me entender o que você está falando, ou complementar, porque as bandas que a gente via na mídia eram as bandas que já estavam com uma carreira consolidada. Mas porque há 40 anos atrás A banda já estava na rádio. Funcionava na TV, diferente. Né? Então você tinha o exatamente. jabá que você pagava pra rádio, Isso. porque tinha. Isso a gente sabe, não adianta a gente ficar... Isso existia, por exemplo, você acha que Roupa Nova foi tocar na Rádio Globo porque simplesmente um diretor da Rádio Globo foi lá e achou o cara bonito? Ou achou o som dos caras bom? Não foi por causa disso. Você acha que Cazuza e Barão Vermelho começaram a fazer sucesso por causa disso? Só porque eram talentosos? Não.
Porque o pai do Cazuza era o presidente da Som Livre. Tem tudo, Então tem tudo isso. tudo E hoje a gente não tem mais essa figura do empresário mais atuante. Hoje o empresário é o cara preocupado em fechar show, as bandas que tem. É preocupado em fechar show, tirar a porcentagem dele, falar, tá aqui, 40% é meu, 60%. É isso aí. Os que trabalham com 60% pra banda, 40%. A maioria não trabalha com isso. Hoje em dia... Agora, o rock me decepcionou, tô falando por mim, Paul, me decepcionou muito, ideologicamente, como cultura underground, como cultura... Em que sentido? Principalmente no sentido sociopolítico. Tá. Sabe? Porque a rebeldia que os artistas começaram começaram a adquirir uma ideologia eles política. Eles não adquiriram, eles sempre foram. Ninguém adquire nada. Tá, eles sempre foram. Só que esse cara que tá na presidência... Mudaram aí? Não mudaram. Deu voz. Deu voz pros bois. Entendeu? Então é o seguinte, você forma personalidade, formação de personalidade na psicanálise até os 7 anos. Depois, você é conduzido naquilo que a sociedade te constrói. Por que o neguinho reza? Porque você sabe, o outro... são 5.000 anos de cultura. Então, porra... Eu fiquei impressionado. Impressionado. Assim, cara, eu tenho... tem muita gente que eu deixei de ter contato, mas não deixei assim, porque diverge da minha... Mas porque... Nossa, que decepção. O rock não é isso, essa concepção... Primeiro, o rock não é nosso. Sim. Entendeu? Então, absorvendo essa cultura londrina, ou mesmo americana, mais londrina, cara, o rock não é isso, meus amigos. Cara, assim, não vou citar nome, dá vontade, mas não vou citar nome. No underground, cara. Assim, velho. Cara, é uma coisa impressionante. Sabe? Beira, assim... eu não tenho mais saco pra conversar. Como é que você trabalha isso na Kiss FM, por exemplo? Que é uma rádio... aberta, uma FM... Sim, eu já teve bandas de tudo quanto é tipo lá, grandes, pequenas, tal, profissionais de direita, esquerda, enfim, com suas próprias ideologias. Eu e o Marcel, a gente sempre tenta sair um pouco disso, apesar de que a gente é muito... o pessoal já sabe o que a gente pensa, né? Nunca existiu nenhum embate, tá? Só que para você fazer qualquer coisa profissional na vida... você cai na sua própria cultura, na sua própria história, na história da sua sociedade. Então tem muito a ver com você, o seu posicionamento. Tem muito a ver, ele diz tudo. Entendeu? E não acredito naquela história que as pessoas não sabem o que estão falando. Cara, se você é um adulto, você tem que saber o que está falando. Claro. Olha o Monark que aconteceu aí. Que é um moleque. Você quer saber? Eu nem acho que ele queria dizer aquilo. Agora, se você tem um microfone aberto, você tem que pagar. Você tem que pagar. Você tem que saber. É muito grave o que ele fala para muita gente.